Boa noite. Sejam bem-vindos. Podem ir entrando aí, já botei uma música. Espera aí que já eu falo com vocês, hein? Deixa eu acenar aqui, dar uma boa noite para vocês. Espera aí rapidinho. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou tentar acompanhar um pouquinho. Mas boa noite, Bia, Kivinha, boa noite, Fábio, Sérgio, Ramonzinho, meu amigo. Boa noite, meu amigo do mar, Clebinho, Tâmara. Ramon, por favor, vamos ter um bate-papo sim. Quero ter a honra de conversar com você também. Peu, seja bem-vindo. Maria, gratidão quem está entrando. Ninguém vem por acaso, então seja bem-vindo. Enquanto o nosso convidado vai chegar, eu já fixei aqui o tema. Vamos ficar um pouquinho com a música para a gente se conectar e, enfim, refletir um pouquinho nesse momento que a gente vai ter aqui, tá bom? Eu acho que o padre já está aqui, deixa eu só tentar convidá-lo. Padre Jonathan, se tiver por aí, já manda o convite para a gente começar o bate-papo. Pati, queridona, Silvinho, Bazartina, Tereza Cristina. Que bom tê-la aqui sempre. Não consegui convidar o padre. Deixa eu ver. Enquanto o padre chega, gente, compartilha aí. Eu vou falar para quem é essa live, né? Essa live, é claro, é para os meus amigos, que sempre estão juntos, fortalecendo e ajudando, incentivando, compartilhando. Mas essa live é para você que, porventura, esteja por algum processo de doença. Na verdade, o mundo passa por um processo coletivo, né? Que é essa pandemia que estamos acometidos. Mas já coloca aí no aviãozinho se tem algum amigo, alguma amiga que está passando por uma fase com um familiar, com alguma doença, e tem pedido nessa cura, está nessa sintonia. Manda para ela para a gente fazer esse momento de partilha juntos, esse momento de troca, esse momento de cura, né? Quando a gente compartilha, quando a gente divide o que a gente vive, a gente permite com que a cura aconteça, né? Deus age nessa troca, Deus age nesse compartilhar e é nisso que eu acredito. E convidei hoje o querido Padre Jonathan para compartilhar um pouco, né, sobre esse processo doença e cura, o seu valor e a sua importância aí nos dias atuais. Ele que foi acometido recentemente, né, com o positivo para o Covid, e vai compartilhar um pouquinho dos processos além do que ele viveu, claro, ele como sacerdote, como padre jovem, enfim, vai compartilhar um pouco a sua experiência. Eu estou tentando convidá-lo, mas aqui, ele falou já que eu estou aqui, fazer uma transmissão ao vivo com o padre, bora padre.
Deixa o Padre Jonathan entrar para a gente começar. Padre Jonathan, seja bem-vindo. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite. Também saúdo a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando neste momento, né, nesta live, de um tema que é muito, por mais que seja complexo, né, mas é um tema muito palpável, porque é a realidade da qual estamos acometidos constantemente, né? É verdade. Processo cura, doença, doença cura, tudo isso é muito comum no nosso ordinário. Pois bem, Padre Jonathan, deixa eu apresentá-lo rapidinho, né, para as pessoas que me acompanham que ainda não conhecem. Padre Jonathan é um amigo de longas datas, né, Padre? Conheci enquanto ainda estava na sua jornada enquanto seminarista e hoje já tem 3 anos aí de sacerdote. Enfim, é um homem que está a serviço do povo pelo seu sim, né? É ministro de Deus e vai compartilhar um pouquinho das suas experiências, um pouquinho do seu olhar, da sua perspectiva. Vai ser com certeza uma troca muito rica e eu já agradeço de antemão ao senhor por aceitar compartilhar um pouquinho, né? Eu sei que esses dias têm sido muito intensos, né? Apesar de estarmos dentro de casa, o trabalho parece que triplicou. Então, antes de começar, como é que está a sua realidade aí nesses tempos de pandemia? Enfim, como é que tá os seus dias? Deixa eu fazer só uma correção, Felipe. Eu tenho 1 ano e 7 meses de padre. 1 ano e 7 meses, aonde foi que eu vi 3 anos? Eu acho que foi na matéria do Correio que eles publicaram errado, que eu estava Eles relendo publicaram hoje. errado, é isso mesmo. E eu fui Eles reler essa publicaram errado. matéria, então fiquei com aquilo na cabeça. Eu tinha Eu 3 anos de padre, na matéria do Jornal à Tarde eu tinha 3 anos de padre e tinha 10 anos que eu estava em Saramandaia. Então, Olha isso. Enfim, então veja, complicado. Mas, deixa eu enfim, minha rotina tem sido bastante intensa, tem sido mais desgastante até do que a rotina comum, né? Ou antes da pandemia, porque parece que tudo fica muito concentrado, né? Agora todo mundo precisa dar um jeito em alguma coisa e todas as dinâmicas de reconstrução, de readaptação, são mais exigentes do que a vida comum, né? é verdade. Readaptar-se, ou melhor, adaptar-se, é um processo muito exigente, é muito agressivo também em determinados momentos. E não existe só o campo da fé para o padre, né? Estamos acostumados a falar do padre somente como homem da fé, mas também o homem do administrativo, né? Precisa lidar com os Verdade. bens materiais, com os bens temporários, e eles estão escassos para todo mundo, inclusive para a instituição igreja. Instituição igreja, olhamos ao âmbito da fé, mas também ao âmbito da materialidade, né? Que precisa viver, sobreviver, tem o âmbito da caridade, das instituições, e tudo isso é motivado, infelizmente, ou felizmente e infelizmente, pelo aspecto dinheiro, né? Então a Verdade. gente precisa correr atrás de um jeito, de outro, ser criativo na nossa pobreza. Uma vez eu escutei uma amiga falando criatividade na pobreza, eu achei isso espetacular. Então, Fantástico, eu fantástico. busco ser criativo na pobreza, né? Assim, para ajudar as nossas obras sociais, a realidade da paróquia, a todas aquelas surpresas que não sofreríamos muito no cotidiano. Nos atingiria, mas não sofreríamos tanto. E depois aquilo, né, de estar tudo agora concentrado na figura do administrador. Acho que isso em todos os locais institucionais, sejam eles eclesiásticos ou não, ou civis, mas tudo está sobre a responsabilidade dos administradores e não tem como fugir não, viu? Então, minha rotina está entre o cuidado comigo, mas o cuidado com a paróquia, o cuidado com o social, com os pobres, e com o cuidado com o administrativo, e lá vai fumaça. É muita demanda, eu Sobrevive imagino. quem pode, né? Não é fácil. As pessoas, enfim, que não conhecem um pouco a dinâmica da vida de um padre, os padres trabalham muito, se dedicam muito.
para, enfim, o serviço e a obra de Deus acontecer, né? São muitas atividades, são muitas demandas. Mas, enfim, Padre Jonathan, eu vou explicar ainda, né, às pessoas o porquê da escolha desse tema, doença e cura, o seu valor e a sua importância nos dias de hoje, né? Certamente quem está aí nos acompanhando é, tem estado preocupado, tem se sentido preocupado com a situação que o mundo inteiro tem vivido, né? Essa pandemia, uma doença nova que surgiu, que inclusive o Padre Jonathan testou positivo, graças a Deus se recuperou. Ele vai compartilhar um pouquinho essa experiência também, como foram esses dias. Mas, para além do momento atual, certamente as pessoas que nos acompanham têm algum familiar em algum processo de doença. Enfim, seja qual for, temos aí o câncer, que tantas pessoas têm sido acometidas. Na minha família também encaramos esse processo com pessoas próximas. E, enfim, todo mundo está em algum aspecto, em alguma dimensão, com algum amigo. Alguém, em algum momento da vida, se depara ou vai se deparar com uma doença e vai precisar acompanhá-la lado a lado, né, padre? Então, eu acho que compartilhar sobre isso, perspectivas que nos recordam a importância da fé diante de tudo isso, eu acho que é muito valioso. Mas para iniciar esse tema, em abril, né, salvo engano, no comecinho de abril, o senhor testou positivo e aí passou por todo esse processo. Eu queria que o senhor falasse como foi para você, sua sensação. Eu reli a matéria, recordei hoje, né, pensando nessa conversa, e lembrei do Jesus abandonado. Eu queria que você compartilhasse um pouco essa sua experiência, como foi, enfim, para que a gente pudesse entender o seu olhar hoje diante de tudo isso. Felipe, isso eu fui testado, né? Foi aqui da Bahia um dos primeiros casos ali, né? Não tinha ainda chegado a 100 casos de confirmação de contaminação do coronavírus. E vem sempre aquela pergunta, né? Como que você foi contaminado diante disso? Porque eu estava ali até fazendo live e tudo, se cuida, fica em casa e perere parará. E totalmente blogueirinho para a causa do coronavírus, né? Não se espalhar. Mostrei como que ia fazer no mercado, como eu fazia, tudo isso. E aí evitava sair o máximo, mas como uma vida de padre não é simplesmente, eu acho que não é simplesmente ficar em oração, né? Como as pessoas pensam, a oração é bem ativa, é um apostolado contemplativo, né? A vida do padre diocesano. Então, eu tive que ir ao banco, eu precisava ir ao mercado, né? Eu moro sozinho, quem faz mercado para mim sou eu, não tem ninguém para fazer nada disso. A floricultura, porque ali era Semana Santa, e todas essas coisas eu precisava me expor. Com máscara, com luva, a todo instante, Com todos os cuidados. eu estava com muito medo. Quando de repente eu começo a adoecer, eu pensava que era mesmo por causa do cansaço, né, desta adaptação, porque logo no primeiro instante foi bastante exigente, assim, ter que programar lives, ter que programar missa, cuidado com as pessoas, como é que vai ficar, como é que vai ficar. E acabei me dizendo, isso é o cansaço da Semana Santa. O corpo já não suporta mais e lá vai. Mas só que o corpo começou a doer mais, a cabeça, os olhos, a febre começou a aumentar muito, até a hora de que aqui em casa foi feita até uma barganha, né, comigo. Porque eu dizia, não vou ao hospital, eu não vou ao hospital, porque toda a propaganda pedia que só fôssemos em um caso extremo, e eu não reconhecia aquelas minhas dores como extrema, viu? Nem a febre, nada disso. Para mim era extremo. Então, para mim, era um processo que eu estava tendo por conta do cansaço. Já não conseguia desvencilhar isso aí. E quando o Marcos disse assim, olha, padre, você já está de 38 de febre, eu não vou deixar aqui. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou até o médico se você trouxer as coisas para eu rezar a missa aqui. Porque eu já não conseguia sair mais da cama. Aí ele disse assim, não, vamos logo. Eu disse, olha, Marcos, se eu for para o hospital agora, eu sei que eu não volto antes de meia-noite.
então é melhor que eu reze logo a missa. Ele disse, então tudo bem, eu trago as coisas e você vai para o hospital. Antes de começar a missa, ele foi olhar e eu estava com 39,8 de febre. Era muito alto. Eu não consegui, peguei a túnica para jogar no corpo, né, para vestir. Eu não consegui celebrar com a túnica. Eu simplesmente coloquei a estola por cima da roupa civil mesmo, que estava na cama, né? E quase deitado, celebrei aquela missa. Terminando, fui para o hospital. Logo fui que eu relatei os sintomas, me colocaram no isolamento, lá no Hospital São Rafael. No isolamento, disseram que poderia ser dengue, mas também que poderia ser coronavírus. Fiz todos os exames, me assustei com a médica que chega. Fiz aquele teste primeiro, né, de olhar a temperatura, e a temperatura, quando foi confirmada, logo a enfermeira saiu mostrando a todo mundo, olha, aqui a E, temperatura. E quando a médica veio toda parecendo um astronauta com a faixa amarela de segurança. Olha, de fato, naquela hora eu me senti um leproso. Assim, porque imagina, todos os cuidados da distância e tudo a médica estava tendo. E para aquilo não era ter tudo nenhum muito tipo de novo, contato. muito novo, e eu me senti muito mal. Quando voltou o resultado, ele já era de madrugada, não tinha dado positivo para dengue, e o médico veio, conversou comigo com todo o cuidado do mundo, pedindo que eu já permanecesse em isolamento em casa, já que o pulmão não tinha sido atingido, já tinha feito a gasometria, a, o, a, é, também fez o do tórax, O do raio-x do tórax tórax. do meu pulmão. Não, não foi o raio-x, foi a tomografia do pulmão ali. Estava tudo muito tranquilo, não tinha atingido nada. E aí ele pediu que eu voltasse para casa até receber o resultado em isolamento total. Então a secretária daqui de casa teve que ser afastada. Imediatamente eu escrevi uma mensagem ali no WhatsApp, mandei para ela não vir. Então o quarto foi totalmente isolado para mim e não podia ninguém entrar, nem para dar comida. Tinha que botar a comida na porta, mas só que acontece que eu fui paralisando as minhas articulações, a ponto de ficar paralisado na cama. Então tinha que ter alguém para me dar refeição, tinha tudo isso. Marcos se disponibilizou e disse que iria ficar olhando, independente de que se fosse contaminado ou não, porque se tivesse que ser contaminado, ele já seria pelo contato tão próximo, né? Eu Sim. não conseguia andar, era ele que me segurava, ele que me botava no ombro para me levar até o banheiro, para me levantar para eu não ficar o dia todo deitado, porque doía também as articulações, mas a cervical, a coluna, doía muito, muito naquele processo. E aí, quando chegou no domingo, foi quando eu recebi o resultado positivo para a Covid, né? Tomei aquele susto. Graças a Deus ali eu já estava começando até a dar os meus primeiros passos. Porque demorou um tempo, né? Ali era terça-feira quando eu fui para a emergência, para o domingo, eu tive ali dias terríveis, terríveis, já me comportando como alguém contaminado, como o médico pediu. E e foi isso, né? Que me ajudou também ter a me adaptar à vida do quarto. Né? Me adaptar à vida do quarto. E aí, quando foi constatado, de fato, era só mesmo ter os cuidados que a infectologista me pedia. Padre, fique atento a todos os sintomas, aos 4 sintomas. Se a febre ficar muito alta, volte para o hospital para internamento. Se tiver tosse, internamento. Se tiver muito cansaço, internamento. Se tiver tosse, internamento. E porque o vírus está ótimo, padre, aí no seu organismo, sem nenhum problema no pulmão, na respiração, mas a qualquer hora ele pode reverter. Então, minha expectativa era toda essa. Que horas é que ele vai se manifestar negativamente aqui? Era toda a minha expectativa. E aí foi quando eu comecei a pensar na possibilidade da morte, né? Porque até então eu não pensava muito em morrer, mas quando eu me vi diante desta situação, a qualquer hora o vírus pode reverter, e quando eu
consegui vir à televisão aqui da sala, que eu vi a reportagem ali do estado do Amazonas, com a retroescavadeira fazendo aquelas valas para enterrar caixões, né, empilhados. Aí, de fato, eu me senti muito mal, fui muito atingido, digo a você negativamente por aquela reportagem. Eu imagino. Psicologicamente me deixou detonado, né? Primeiro pelas pessoas, segundo porque era o mesmo vírus que tinha levado a óbito tanta gente estava dentro de mim, né? Então, poderia também acontecer isso em mim. Mas, paciência, eu tive que me preparar e eu vivi uma experiência muito tranquila, né? Eu até brinco dizendo que naqueles dias eu tive mais paz do que quando eu tive que voltar para a vida administrativa da paróquia. Pouca coisa me era assim, me atingia, me abalava. A minha preocupação ali era o tempo todo é, manter a paz de espírito. Porque quando eu recebi o resultado, Felipe, e todos que nos acompanham aqui, quando eu recebi o resultado, eu pedi uma graça a Jesus crucificado, que nada me fizesse perder a paz interior. Então aquilo ali era uma meta, não perder a paz interior e permanecer de pé diante daquela cruz como Maria e com Maria. Então, a todo instante, meu diálogo, por isso que eu falo que aquela minha dor eu chamei de Jesus abandonado. Porque eu busquei ressignificar todas essas realidades. E eu acredito que aí a gente pode até começar a falar de doença e cura. Porque às vezes nós não tocamos no aspecto da doença e da cura, da saúde, da doença. Era um psicólogo até que poderia iniciar essa fala, né? Assim, de doença e cura, do sentido de doença. Porque a gente olha somente a doença como aquilo que atinge o nosso corpo, né? Aquilo que é fisiopatológico, sendo que o aspecto de doença abre um leque terrível. Mas nesse instante mesmo você abriu a nossa conversa aqui, falou do câncer, falou do coronavírus, mas a gente não fala da depressão, da síndrome do pânico, Da né? ansiedade, Da ansiedade e todas estas coisas que tiram a nossa saúde, né? é verdade. Somos integrados, somos seres integrados. Dentro de Sim, nós existe uma dimensão. Eu gosto muito desse texto de Romanos de São Paulo, porque ele dá uma integralidade humana, né? E universaliza o pensamento da corporeidade. Porque nós cristãos também parece que temos um grande probleminha com a corporeidade, né? Então, é uma herança judaico-cristã que precisa ser superada. Que às vezes é no discurso cabeça, lá dos grandões, discurso acadêmico, mas às vezes a gente não cuida desse discurso nas nossas bases, né? Nas nossas pessoas. E o discurso super moralista acaba afastando até mesmo o contato do relacionamento pessoa-corpo, né? Pessoa-corpo. Então, eu verdade. gosto muito quando São Paulo diz que tudo aquilo que sois, corpo, alma e espírito, esteja preservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que capítulo 12 da Carta aos Romanos, que Paulo vai dizer isso. Então, aquilo que eu sou corpo, eu sou corporeidade, eu sou alma, eu sou psique, né? Eu sou mentalidade, eu sou consciente e inconsciente, eu sou subjetivo e eu sou espírito. Existe em mim uma realidade da qual é imortal, por mais que efêmero seja esse meu corpo, né? Por mais que efêmeras sejam as minhas sensações, mas eu sou integrado. Meu corpo não é sozinho, meu psicológico não é sozinho e minha espiritualidade, meu espírito, né? Aquilo que em mim é Perfeito. eterno não é sozinho. Eu sou coadunado destas coisas todas. Então, quando a gente vai falar de doença, também a gente precisa olhar através daqueles três aspectos que nos constituem, né? Então, a doença ultrapassa o limite da corporeidade para ir também para aquela questão da dimensão do psíquico, porque a saúde é bem-estar. Se a saúde é bem-estar, é um bem-estar completo daquilo que sou como pessoa, como ser humano, né? Então, eu até digo, o meu corpo poderia estar doente,
Mas o meu psicológico, eu estava a todo instante tentando trabalhar para que ele também não adoecesse mais ainda o meu corpo. E as minhas Perfeito. expectativas espirituais também estavam muito bem ajustadas. Eu estava muito atento. Por exemplo, o discurso, a minha fé escatológica me ajudou a todo instante. Diante da, diante da situação morte, o que é que eu acredito de morte? Aquilo ali foi colocado diante de mim. Perfeito. Eu acredito o quê? Vai acontecer o quê? Eu poderia viver, mas eu poderia morrer. E aí? Então, não era tão fácil para dizer assim, na minha espiritualidade franciscana, eu vou abraçar a irmã morte. Não. Para a minha fé, o fato de morrer também precisava de muitas outras coisas. Eu precisava estar em estado de graça, como pessoa, como sacerdote. Sim, Eu também tinha medo do inferno. Pavor, eu tenho do purgatório. Não gosto nem de falar muito disso, porque minha, minha esperança é o céu, de vez o céu. Então, logo eu lembrei, graças a Deus, o Padre Josué, muito complacente, na quinta-feira santa me confessou. Eu disse, olha, ao menos estado de graça, não cometi nenhum pecado mortal neste período. Estou muito tranquilo com a minha consciência aqui, então vou agora crescer nessa amizade com o Senhor. Enquanto eu estou aqui, era o meu amigo, meu companheiro, né? Como diz o Salmo, era meu íntimo. Ninguém foi meu íntimo mais durante esse período de doença do que Nosso Senhor. Olha, eu te digo, eu tenho 28 anos de vida. Eu acho que eu nunca me sentia obrigado a ter um diálogo tão constante com Jesus como eu fui obrigado no leito, né? Ali na cama, no quarto trancado. Eu não podia digitar porque minhas articulações não fechavam, né? Não podia digitar. Eu não podia. A televisão me irritava porque meus olhos eram altamente vermelhos, ficavam quentes, meu Deus do céu. Era terrível ficar de olho aberto o tempo todo. Então, eu não escutava muita coisa, além das crianças gritando aqui na rua, porque não tinha ninguém para dialogar comigo, ali, conversar. Às vezes era insuportável também escutar alguém falar alguma coisa, porque todo mundo que falava comigo só me lembrava que eu estava doente. Só me lembrava isso, não falava outra coisa. O assunto comigo era a doença. Né? Tanto é que eu me afastei de telefone, porque eu precisava afastar de mim aquilo que não me fazia bem. E, de fato, esse discurso, por mais cuidado que as pessoas estivessem comigo, preocupadas, não, desculpa, mas não me fazia bem. não É, ajuda, né? então, eu precisava ter liberdade interior para dizer assim, olha, isso aqui não me faz bem. Muitas mensagens não foram respondidas. Umas porque eu não quis, porque não dava. Outras porque foram apagadas pela enxurrada de mensagem. Então, o que eu tinha que receber era carinho, afeto naquela dimensão de rádio, né? Assim, que ultrapassa qualquer tipo de coisa, de qualquer de barreira. Me senti muito querido, me senti muito amado por todos, mas o fato de me lembrar o tempo todo que eu estava doente não me ajudava. Não me ajudava. E aí eu precisei selecionar algumas coisas. Tanto é que Marcos atendia os telefones, respondiam algumas mensagens quando ele sentava ao meu lado ali para perguntar, e aí, olha, as mensagens que você recebeu foram essas, essas e essas. Seu pai ligou, sua mãe ligou, sua avó ligou, sua tia ligou. Eu já respondi. Algumas respostas eu já disse, você pode falar por mim isso, isso e isso, e pronto. Né? Para algumas pessoas, isso e isso, e isso é com, e pronto. Então, eu tive que selecionar para manter isso aqui intacto. Intacto. Eu precisava estar saudável, ao menos na minha mente, onde o vírus não pode tocar. Né? O vírus não pode tocar. O vírus poderia tocar no meu corpo todo, mas na minha mente ele não podia tocar. Só se eu deixasse. Só se eu permitisse. E graças a Deus eu não permiti hora nenhuma, como eu não venho permitindo que ele me afete no meu dia a dia negativamente. Me afeta positivamente. Como é que eu posso dizer que o vírus me afeta positivamente neste período? Porque me deixou mais sensível para a causa do outro. Né? Me fez olhar a vida de uma outra forma, numa outra dinâmica. Agora eu cheguei no mercado e eu dizia isso a Marcos. Marcos, essa preocupação nossa de lavar alimentos e tirar roupa, tomar logo banho. E isso era uma coisa que a gente deveria ter todo instante. Então, acho que Sempre. a gente sai ganhando a nível de educação asséptica, né? Agora a gente vai ter que fazer uma asepsia maior que nós não estávamos muito acostumados.
A gente chega, pega o alimento, as embalagens, coloca logo na dispensa, mas ali passou rato, passou bicho, passou todas essas coisas. Não existe só coronavírus, né? Existem outras doenças também, outros vírus, outras bactérias que nos atingem no nosso dia a dia e que também matam, né? Que também matam. Não tirando a seriedade e a gravidade do coronavírus, porque este aí é Claro. terrível. Mas o que nós estamos falando aqui é que o aspecto doença e cura, ou melhor, doença e saúde, porque cura é um processo, né? Doença e saúde, ela está diante de nós a todo instante. E nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas não estão adoecendo somente por conta do coronavírus, mas as pessoas que estão adoentadas com o coronavírus, elas também podem desenvolver síndromes terríveis que acabam, né, piorando o seu estado físico. Né? E isso é uma coisa que precisa ser cuidado. Minha avó, esses dias, eu e minha mãe fizemos um terrorismo com minha avó, por conta da desobediência dela. Acho que ela está até assistindo. Mas é porque então, fizemos um terrorismo. Ela Para me não disse, sair de casa. eu tive insônia. Sua mãe me perturbou tanto o juízo que eu não consegui dormir e fiquei aterrorizada. A gente pode salvar minha avó do coronavírus, mas pode fazer com que minha avó tenha um infarto. De tanta informação na cabeça dela. Ali, você pode morrer, você pode morrer, você pode morrer. E ela já tem De tanta 78 pressão, anos. né? 77 anos, ela está diante da morte todos os dias. A possibilidade dela morrer é mais do que eu, no ordinário. Não no tempo de pandemia. Uma pessoa de 77 anos pode morrer a qualquer hora, né? Por conta da falência da sua idade. Então, como é que eu vou utilizar esse discurso também para a minha avó, para os idosos, para as pessoas que eu amo, simplesmente dizendo, você pode morrer. Para algumas pessoas, isso não vai fazer nem efeito. Para algumas pessoas, não. Eu vou morrer de qualquer jeito. Para outras, isso pode acelerar o processo de morte natural, psiquicamente abaladas. E para outras, o campo da fé, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso transcendental, pode ficar totalmente abalado, como a humanidade se perguntou diante do horror de Auschwitz, né, do ataque dos nazistas para com judeus, negros, homossexuais e tantas outras categorias consideradas por Hitler impura. Cadê Deus diante de tudo isso aqui? Porque o doente se questiona, cadê Deus? Sendo que uma das esperanças que nós colocamos em Deus é o aspecto da cura, né? Um dos sinais messiânicos era a cura. Jesus curou leprosos, Jesus curou coxos, Jesus curou cegos, mudos, né? Jesus fez uma gama de curas físicas, mas só que ali Jesus também integrava o doente na sociedade, o seu valor, a sua autoestima, integrava o doente com a comunidade, né, social, mas também com ele mesmo, com o bem-estar próprio dele. Então, Jesus não simplesmente... Então, a cura não é simplesmente no aspecto físico, mas também no aspecto psíquico, né? Como eu lido comigo mesmo, né? Com a minha humanidade fragilizada, minha humanidade... E como que o outro lida também comigo, como que o social lida comigo. Então, é muito complexo e amplo para que a gente coloque somente dentro de uma caixinha ou somente de um aspecto, né? Eu não gosto de me olhar separado. Eu gosto de me olhar na integralidade daquilo que sou. Isso me deixa muito resolvido, sabia? Porque eu não me deixo levar por algumas conversinhas, nem de cunho religioso aí, sobre o meu ser psíquico, o meu ser corpóreo, o meu ser espiritual. Não é todo mundo que a gente tem que ouvir, não. Nem tem tudo. Pode ser padre, freira, pastor, monge, monja, Bispo. se quiser. Não é assim, não. É tudo que a gente vai ouvir que vai curar para dentro, vai me trazer o bem-estar, o conforto da minha alma, do meu ser, do meu corpo. É assim. É verdade. Você falava sobre os três aspectos, né, padre? E antes, refletindo um pouquinho sobre alguns processos, eu pensava sobre esses três aspectos realmente da doença.
a doença para além, né, do físico, a doença mental, como você disse, e a doença espiritual, né? Que eu digo, eu acho que os sem fé, os que não experimentam Deus, são mais acometidos facilmente. Mas eu acredito também que nós somos um todo, né? E às vezes a gente foca em um cuidado com a nossa imunidade, acreditando que é só o remédio, é só o que a medicina já conhece. Mas enfim, eu acredito que para além de tudo isso, o cuidado com a espiritualidade, o cuidado da fé, o cuidado da psique, da sua mente, né? E eu acho que a espiritualidade também age no campo da mente. A nossa fé passa por aí pela nossa razão também, né? Além do coração. Mas eu acho que essa totalidade, essa integralidade é que é necessário a gente cuidar, né? Então foi perfeita a sua colocação, enxergando todos esses campos, né? Quando a gente fala, né, existe uma dimensão do qual todos nós, crentes ou não crentes, possuímos, que é essa dimensão do transcendental. Acredite ou não acredite, todo mundo espera algo, todo mundo crê em algo, ou se crê nesta força divina que a gente chama de Deus, de Trindade, de anjos santos, arcanjos, sejam aqueles que acreditam, chamam de energia, de axé, de orixá, ou aqueles que chamam simplesmente do viver o bem, né? Viver o bem. Tem gente que chama, quer acreditar no viver o bem. Então, todos nós possuímos esta condição de alimentar a nossa espiritualidade. Amém, Padre Lázaro. Não é todo. Não é, bênção não se deixa passar em vão. Chegou Amém. uma bênção aqui, Deus abençoe do Padre Lázaro, então a gente colhe logo esta bênção. Ô, bênção Obrigado, Padre preciosa. Lázaro. Então, cuidar desta nossa transcendência, né, independente de qualquer coisa, ela vai ajudar muito no processo, que é o processo entre cura e saúde, ou saúde e doença, aliás. O processo disso aqui é a cura. A cura é um processo. A cura não é o final nem o meio, é o processo. Então, É verdade. se nós olharmos toda esta dimensão do ser humano na sua integralidade, fica muito mais fácil. Eu acredito que aqui diante de mim tem um tripé segurando este celular, né? Aqui tem um tripé. Esse tripé, se eu desarmo qualquer uma Tirar um dessas pé. pernas, ele cai. Ele cai, se Perfeito. espatifa no chão, e eu vou ter mais trabalho de ficar segurando aqui o celular do que com os três tripés ali. Me dá bem-estar. Bem-estar. Estou aqui. Saúde é isso, é bem-estar. Né? Bem-estar no corpo, bem-estar na alma, bem-estar no espírito. Né? Então, estou aqui de estabilizado. Alguém pediu para lembrar as benzedeiras, né? Isso mesmo. As benzedeiras têm no simbólico da fé popular, da nossa fé, principalmente para nós baianos. As Verdade. benzedeiras estão dentro de um lugar assim, incólume na nossa tradição e na nossa alma, né? Aqui mesmo, quando eu voltei, voltei a ter sinais semana passada de febre, de dores no corpo. Logo, logo minha mãe falou: você está precisando de uma benzedeira. Então, tem que lembrar mesmo. Porque, de fato, quando nós íamos às benzedeiras, eu fui muito às benzedeiras, viu? Lá no interior, a nossa vizinha do lado, a irmã da minha bisavó, que graças a Deus eu tive a graça de conhecer, ela morreu sem e lá vai fumaça. Ela Eita. benzia a gente, Dona Branca ali do lado da nossa casa era rezadeira e qualquer coisa que a gente tinha, ia lá, passava o ramo, né? Com duas chibotário, com três A folha. retiteiro, pelos poderes de Deus e da Virgem Maria. E hoje, como teólogo, eu acho esta reza trinitária, teológica, assim,
Consideravelmente, né? Com duas... Olha, Padre Lázaro, me ajude aí. Com duas te votaram, com três eu te tiro, simbolicamente, teologicamente, dois são os olhos humanos, três é o olho de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pelos poderes de Olha aí. Deus, né? E da Virgem Maria. Não? Então, Pai Nosso e Ave Maria, o resto ali que ela fazia, porque era muito Pode atento a poder. escutar o que era aquela reza. Então, aquela reza de olho grosso ali, né, que se fazia, né, do mal olhado, ela trazia um aspecto de cura. O ouvir, o sentir, o olhar daquela mulher para a gente, né? Olhava de forma diferente. Era alguém de fé. Era alguém de fé. Olha, desculpe você, se alguém está aqui, é super tradicionalista e está assustado com o padre falando bem das benzedeiras. Desculpa o seu campo de fé, né, a sua subjetividade, mas faz parte também do meu campo de experiência religiosa, né? Faz parte do meu campo, está dentro do meu afeto e está incólume dentro de mim. É como o Padre Lázaro está fazendo, profunda e singela fé, do olhar daquela pessoa, da mão. Eu parece que sinto agora, falando com vocês, o bater das folhas no meu corpo, né? Na minha corporeidade. Era a minha espiritualidade alimentada, era meu psíquico, porque eu tinha fé de que estando ali eu sairia melhor, e de fato saía melhor. Era minha, né? Todo o aspecto que vinha ali, nós entrávamos doentes e voltávamos bem. Saíamos de bem-estar, saíamos com saúde. Então, nós não temos o direito de desmerecer a fé de ninguém, principalmente essa fé pura, uma fé simples, humilde, singela, do qual alimentava. Às vezes, o mundo espiritualmente está adoecendo por conta da burocratização da espiritualidade, por conta da racionalização da nossa fé de forma muito pesada. Se fosse uma racionalização de forma leve, tranquila, não, mas tem sido uma racionalização pesada, que não está muito coadunado com aquilo que a gente sente, simplesmente com aquilo que a gente pensa. E nem sempre aquilo que a gente pensa, ainda o que a gente sente, alcançou. Nem sempre. Não adianta termos discursos altamente dogmáticos enquanto nosso afeto ainda não consegue alcançar em sua totalidade o dogma. Não é? Então não adianta esse discurso, não. Afasta o homem mais de Deus, né? O ser humano mais de Deus, do que o integra, o aproxima, o sente aconchegado. Eu não posso... Existe fé doente, viu? A gente fala assim, existe fé doente também. A fé doente é aquela fé intolerante, aquela fé intransigente, aquela fé agressiva, aquela fé maliciosa, aquela fé que não me transforma para o bem, mas me transforma para o mal e faz com que eu também transforme o outro no mal, né? Essa fé aí adoece. Essa fé aí fere. Essa fé é, demoníaca, né? Demoníaca naquele sentido de divisão, né? De fazer uma certa esquizofrenia daquilo que sou e daquilo que Deus pensou para mim, né? Do que é uma fé que mata, que faz Caim matar Abel, né? É, é assim. Então essa é uma fé doente, uma fé que fere corpo, alma e espírito. Então temos que cuidar disso. Existem pessoas que não creem, não porque porque elas têm pavor da institucionalização do seu crer. A institucionalização do crer é importante, mas depende do jeito como ela chega a mim. Porque se eu dissesse a você, Felipe, que a fé institucional não é importante, eu não precisava ser cristão católico. Eu sou cristão católico e sacerdote católico. E quando eu prego no altar, eu prego a doutrina cristã católica. Mas o problema não é o conteúdo, é a forma. Às vezes não é o conteúdo, é a forma como é passada. E a forma tem sido muito... E eu tenho me preocupado com essa forma. Nós estamos aqui numa live massa, mas só que tem lives aí que são terríveis, né?
que brinca de adoleta com a sensibilidade das pessoas, com a fé dos outros. Então, é necessário cuidar, né? Cuidar. Eu não prometo aqui, com o meu sacerdócio, curar, libertar e salvar ninguém, porque isso já foi feito por Jesus. E o resto aí é a consciência de cada pessoa, né? O aproximar-se de cada pessoa, é o querer de cada pessoa. Jesus, quando ia curar, perguntava à pessoa: você quer? Se a pessoa disse sim, ele fazia. Mas dependia de uma liberdade da pessoa. Existia um bem-querer da pessoa. Não era só o poder de Deus, que acredito piamente nesse poder também no meu sacerdócio, né? Mas temos que ter cuidado como utilizamos este poder. Aqui tem um livro que um dia desse eu até fui falar sobre ele e acabei... Lições de feitiçaria. Meu Deus, que conversa essa hoje. De Rubens Alves. Foi um presente do meu diaconato que eu recebi. Foi mesmo. Que o pregador, o padre Genival, que nos presenteou no dia, falando sobre o poder da palavra. O como que eu devo ter cuidado na administração das palavras que saem da minha boca, né? Como pessoa simbólica. Eu sou pessoa símbolo, né? Eu sou pessoa símbolo, eu não posso negar isso. Então, aquilo que falo tem o poder de salvar, como tem o poder de... É engraçado, a palavra salvação vem de salus, né? A mesma raiz no latim de saúde. Então, a salvação da alma é a saúde, o restabelecimento da saúde da alma. Da alma. Então, tanto é que lá no documento, os padres são chamados, no Concílio Vaticano II, mas anteriormente, de cura das almas. Ou seja, aqueles que estão no cuidado das almas. Cuidado para quê? Para salvar, para dar saúde a esta alma. E eu não posso adoecer a alma, preciso salvar a alma, né? Dar saúde. Saúde àquela alma, saúde àquele corpo, saúde àquele espírito. Então, saúde àquela pessoa, né? Aquela pessoa. Acho que a gente não tem a dimensão filosófica, teológica da palavra pessoa. O como que ela é abrangente, quanto que ela é importante, né? A gente sente isso aí no discurso do presidente, né? Nos ofende tanto porque não olha a pessoa, não nos olha na nossa integralidade, na nossa... É tão forte dizer a palavra pessoa que a gente diz que em Deus existem três pessoas. Três pessoas. Né? Então, pessoa humana, pessoa divina, naquilo que me constitui, que me eterniza. É muito forte isso, sabe? Eu estou agora lembrando das pessoas que estão impossibilitadas de experimentar o seu luto. Quando a gente diz 33, 34, 35 mil mortos só no Brasil, nós estamos dizendo 34, 35 mil pessoas com suas histórias, com seus afetos, com seus sentimentos, com tudo aquilo que lhe constitui, gente. Eu não estou falando de número, não. Estou falando de gente. Gente igual a mim. Gente igual a você. Gente, é isso, sabe? Pessoas que adoeceram, passaram por todo esse processo dificílimo. Dificílimo. Não é um processo fácil, não. Eu posso dizer a vocês aqui com muita leveza, mas só quem sabia quando a porca estava torcendo o rabo na cama era eu. Né? Então, é difícil a gente pensar que a pessoa humana está sendo tão depreciada. Um dos primeiros padres da igreja lá, Santo Irineu de Lyon, vai dizer que a glória de Deus é o ser humano vivo. E o ser humano vivo é a glória de Deus. Então, se a gente quer falar de glória de Deus, a gente tem que falar do serviço, a vida plena para todos. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, essa vida em abundância é a dignificação de cada uma dessas três dimensões que me compõem como ser humano. Perfeito. Olhe, padre, já são 20h53. Se deixar, a gente fica aqui mais uma hora conversando e compartilhando sobre perspectivas. É um tema realmente muito complexo, né? Quando eu tentava delimitar um pouquinho o que a gente poderia discutir
eu pensei imediatamente por esse processo Doença e Cura, porque sua realidade está vivendo isso recentemente. Eu sei que certamente essa experiência, quando a gente tem uma experiência de quase morte, né? Como você falou bem, quando a gente pensa que a morte pode estar próximo da gente, ali do nosso lado, a gente nos traz uma sensibilidade muito grande para a importância do aqui e agora, a importância do hoje. Então, Sim, nós estamos aí diante desse cenário que mostra a efemeridade da vida, né, padre? A sim, vida é muito rápida, é muito efêmera, enfim. Então, diante dessa realidade toda, eu quis trazer um pouquinho essa nossa reflexão. Eu acho que contribui sim com as pessoas. Quando a gente traz essa mensagem, a gente gera consciência, a gente expande, né? A gente cresce, a gente entende um pouquinho o que o outro viveu, a gente repensa um pouco como a gente vai tentar ajudar, porque sim, muitas vezes a gente está tentando ajudar o outro, a gente está tentando ser instrumento desse processo de cura do outro, mas a gente está ferindo também. Então, quando a gente não sabe como cuidar, né? Enfim, a gente quando procura demais a pessoa que está ali, recebeu aquele diagnóstico, cheio de querer saber o que está acontecendo, a gente quer ajudar, mas nem sempre está ajudando. Então, compreender tudo isso nos ajuda a entender essa dimensão tão complexa de tudo isso e buscar ser melhores, né? Eu sim, acho que esse processo da cura que eu quis trazer para essa reflexão é essa cura muito mais interior, é muito mais de dentro para fora, é muito mais do nosso psique, é muito mais alimentado pela nossa espiritualidade, pela nossa fé em Deus, pelo aquilo que a gente acredita, por alimentar aquilo que a gente acredita, né? sim. Então, a intenção é compartilhar um pouquinho isso, e como o nosso tempo está curto, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para finalizar, nos desse a sua bênção. Podemos compartilhar de uma oração também, se o senhor puder nos dar essa honra e essa Beleza. graça. Pra gente, não precisa ser essa oração de cura que as pessoas às vezes querem, e libertação. A cura é muito mais silenciosa, eu acho, né, padre? É muito É, mais interna. você falou duas palavras que eu queria aproveitar então elas duas para que a gente pudesse concluir, né, esse nosso momento. Primeiro você falou sobre efemeridade, né? E a segunda foi sobre silêncio. Então, a primeira é esse reconhecimento do ser efêmero, passageiro. Isso pode nos trazer tantas coisas, né? Eu, esses dias, estava lendo este livro aqui, que eu até peguei para concluir com uma frase dele, O Único Cristo, a Sinfonia Adiada de Christian Koch, quando ele vai falando sobre quando o grande processo de Galileu ali não foi perceber esta o homem, né, ali no que não era a Terra que o Sol que girava em torno da Terra, mas assim a Terra girava em torno do Sol. Que o problema não foi simplesmente a descoberta é, cósmica, né? Mas foi o lugar do homem no mundo, de não se perceber agora somente como centro do universo, mas um micro-organismo em meio a um todo. Né? E isso gerou muita confusão mental, assim, de se perceber, eu não sou mais o bam da criação, né? Eu não sou mais mas eu estou no meio de integrado em tudo isso aqui. E aí a gente vai se descobrindo que vai descobrindo também as nossas limitações disso e que precisamos cuidar de um todo. Nós fomos colocados no centro do jardim não para dominá-lo de forma perversa, mas para manter a ordem, né? Manter a ordem que Deus fez, tirando tudo que foi criado do caos. Então, nós somos aqueles que contribuintes, né? Contribuidores, é melhor falando, contribuidores da ordem, da casa comum, da natureza. E um dia desse eu escutei uma frase muito interessante. O mundo precisou de tempo para curar-se de nós.
né? Curar-se da humanidade. E é verdade, às vezes, né? O cosmos está precisando de cura também. Não é a gente só falar da cura nossa, né? Mas também o cosmos precisa de cura. E isso vai sendo curado através também do meu processo de cura. Quando eu sei separar, por exemplo, na minha casa, fazer a coleta seletiva, quando eu não jogo óleo na pia, quando eu sei, eu diminuo a produção de lixo na minha casa, quando eu não jogo lixo na rua de forma irresponsável, quando eu levo minha sacolinha para o mercado para fazer compras, né? Hoje eu até digo a vocês, não levei as sacolinhas costumeiras, porque eu fui fazendo os cálculos aqui de economia e percebi que eu gastava muito com aquele saco grande de lixo, né? Aqueles sacos que a gente compra, R$ 43 em 15 sacos, eu achei um absurdo e disse assim, não, eu vou pegar, eu vou recolher os do mercado para que assim eu não precise comprar, porque já é uma economia grande, assim, já que tem que utilizar o saco, né, ao menos para o lixo, né? Então, quando a gente começa a ter esse cuidado com o cosmos, né? Aquilo também que me constitui, do qual eu estou ali, a gente vai tendo uma outra concepção de vida, né? De saúde, assim. Então, eu não sou simplesmente o bambambam bam, bam da cocadinha, né? Eu estou dentro de um todo, né? De um todo complexo aqui que precisa auxiliar a Deus neste processo. E depois, como que podemos ajudar? Eu sou sacerdote e tenho a obrigação de ajudar as pessoas. Dei a minha vida para isso. Ajudá-las em todas as dimensões. Minha palavra tem que ser uma palavra sempre de conforto, né? De sabedoria, de retidão. Palavras, às vezes, que não provêm nem da minha natureza também efêmera, mas vem de um estado de graça, né? De um poder, às vezes, de Deus que é superior ao meu. Porque, às vezes, eu pergunto assim, da onde veio isso aqui? Eu falei isso aqui de quê? Da onde mesmo? Às vezes, sou eu mesmo que estou precisando de tudo isso que estou falando. Então, é uma graça, isso aí é a graça da divindade que ultrapassa os limites. Às vezes assim, mas eu nunca estudei esse, quando eu estou diante de uma pessoa na confissão, que às vezes não é somente o pecado, é a dor, né? É a dor, é a angústia, é a desilusão, é a frustração, que causa muito pecado, daquilo que a gente chama de pecado, né? Mas causa muito isso, né? Porque existe uma história por trás de cada pecado, do qual não é simplesmente um caderno de moral que vai dizer o que é, o que não é, mas também o que passou por ali, até chegar a ser pecado. Quem é aquela pessoa que está por trás? Não é? Então precisamos até chegar coronavírus. O que é que está por trás de tudo isso? Mas agora que estamos no meio dele, o que é que tem por dentro de tudo isso? Como podemos nos salvar, ao menos, diante de uma situação que foge ao nosso controle? Como? Como? E eu digo a vocês, aí vem a parte do silêncio, sermos poetas, não é? Hoje muita gente fala, mas eu acho que o excesso de fala é uma das características da nossa doença, né? Da nossa doença. E eu acho que para sermos curados precisamos ouvir mais. Ouvir mais a voz da nossa consciência, ouvir mais a voz de Deus que fala nela, né? Ouvir mais o canto dos pássaros, né? O bater da água nas pedras, né? Ouvir mais, né? O outro que sofre no seu silêncio. E eu achei interessantíssimo que a SESI, junto com a comunidade da Trindade, estabeleceu para amanhã o Dia do Silêncio, né? O Dia do Silêncio. E eu te peço também que adira, né? esse silêncio. E ele ia dizendo, era o silêncio de Jesus diante de Jerusalém, né? Diante de Jerusalém. Chorar em silêncio, né? É o choro de Tupã diante da mata queimada. Eu achei tão bonito aquela escrita do Nós só convite. temos 5 segundos, vai acabar. Mas obrigado.